O tempo está cumprido, é chegado o reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais lições na palavra profética, sempre aprendendo sobre o tempo do fim. Falando sobre a voz do sétimo anjo. Esta voz que Jesus falou sobre ela, ele falou antes que a sétima trombeta fosse tocada. Ele falou no parêntese entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Como sabemos, a sétima trombeta, ela é chamada em Apocalipse 15, 52, pelo apóstolo Paulo, de última trombeta. A última trombeta, ela está relacionada sempre com a ressurreição. Aqui, em 1 Coríntios 15, 52, ela se relaciona com a ressurreição, cuja ressurreição Paulo menciona no mesmo texto. Em 1 Tessalonicenses 4,16, quando o apóstolo escreve, fala sobre a ressurreição. Ali também fala da trombeta. Jesus, lá no seu sermão profético, Mateus 24, 29, quando ele fala de sua volta e do ajuntamento dos remidos, dos salvos, nos quatro cantos da terra, ele fala de um ressoar de trombetas que haverá pelos anjos que percorrerão os quatro ventos da terra neste ajuntamento. Aqui, em Apocalipse 11, verso 15, dentro do desenvolvimento do texto, veremos que também está presente a ressurreição. Isto iremos absorvendo aos poucos. Agora, nós ainda estamos na parte introdutória. Esta parte que mostra que ao soar, ou seja, quando o sétimo anjo tocou a trombeta, houve vozes. Aliás, grandes vozes no céu, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veremos, precisamos estar bem antenados. Veremos que aqui, no soar dessa trombeta, se completa o programa total de Deus. Começamos pelo termo o reino
O reino do mundo se tornou, esses dizeres se tornou, nos mostra uma realidade. Se está escrito se tornou, mostra que antes, isto é, em nossa era, em nosso tempo, o reino do mundo ainda não é reino de Deus. Nós ainda vivemos no tempo do reino dos homens. É interessante quando o anjo disse para João, ele tinha visto, a convite do mesmo anjo, convidara ele para ver a condenação da grande prostituta, aquela que habita sobre muitas águas. E então ele foi conduzido ao deserto e ele viu uma besta com nomes de blasfêmias. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aquela mesma que sobe do abismo. Aquela mesma de Apocalipse 13, 1 e Apocalipse 11, 8. E então ele viu sobre ou montada na besta uma mulher bem vestida, isto é, com trajes de festa, vestido de púrpura e adornada de joias. E esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos. E ela tinha na sua testa um nome mistério. Babilônia, a grande meretriz, a mãe das abominações e das prostituições que se cometem na terra. João ficou assustado diante da cena que ele via. E o anjo interveio. Eu vou dizer tudo para você. Eu vou dizer quem é a besta e quem é esta mulher. E o que nos interessa para hoje é a descrição que ele fez da besta, cuja descrição calha com os reinos do mundo, ou com o reino do mundo. Ele disse, as 7 cabeças da besta são 7 montes em que a mulher está assentada, mas são também 7 reis. Note como que ele descreveu estes 7 reis. Ele disse, dos 7, 5 já caíram. Um ainda existe e outro ainda não veio. E quando vier, há de durar pouco. Que descrição inédita, clara. 5 dos 7 já caíram. Ele estava falando do Egito, Assíria, Babilônia
Pérsia, Grécia, impérios que já tinham caído. Um ainda existe, o império que existia era o Império Romano do tempo de João. No tempo de João, o Império Romano ainda existia. Então, na somatória, já deram 6 impérios. Mas falta um. Este outro, ele disse, outro ainda não chegou. E quando chegar, há de durar pouco e caminha para a destruição. Aqui, a gente está na parte conclusiva do vídeo. Mas no próximo, a gente verá na íntegra como isso aqui calha com o soar da última trombeta, com o último reino do governo do homem, o último governo do mundo, que ainda não chegou, que é o governo do anticristo. Mas quando chegar, disse o anjo, há de durar pouco, ou seja, 3 anos e meio. Será no tempo que Jesus vai voltar e que vai assumir o reino do mundo, conforme o cântico celestial da voz do 7º anjo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.